Dizem que há portas que é melhor não abrir. A da Avenida da Liberdade, número 112, eu devia ter contornado, ignorado, esquecido. Mas eu toquei à campainha e a minha vida partiu-se em 1000 pedaços. O meu nome é Léo, tenho 25 anos e era o estafeta que entregou o próprio coração na morada errada. E quem o recebeu limitou-se a esmagá-lo no limiar da sua vida dupla e perfeita. Tudo começou com uma entrega banal, num dia de sol impiedoso em Lisboa. O calor fazia o alcatrão ondular e a minha mota parecia um forno sobre rodas. A morada era num daqueles prédios imponentes, onde o porteiro te mede de cima a baixo antes de te deixar entrar. A encomenda era pequena, mas o destino era grande demais. A porta do apartamento abriu-se e ele apareceu. Diogo. Teria uns 30 anos e carregava nos olhos uma confiança que desarmava. Não era beleza de revista, era algo mais profundo, uma certeza de quem sabe que o mundo lhe pertence. Atrasado, disse ele, não como uma acusação, mas com um meio sorriso que me fez sentir simultaneamente exposto e intrigado. Trânsito. Menti. A verdade é que me tinha perdido, distraído pelo luxo silencioso daquela avenida, um mundo que não era o meu. Ele encostou-se à ombreira da porta, cruzando os braços. O gesto fez a camisa realçar a forma do seu corpo. Eu também me perco às vezes. A sua voz baixou de tom, tornando-se cúmplice, especialmente quando procuro algo que valha a pena. Naquele instante, algo estalou entre nós. Uma corrente elétrica, perigosa e irresistivelmente magnética. Não sei quanto tempo ficámos ali, parados, a comunicar num silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Entreguei-lhe a encomenda, os nossos dedos roçaram-se por uma fração de segundo que pareceu uma eternidade. Fui-me embora com o corpo a arder, não pelo calor de Lisboa, mas por aquele encontro. Da próxima vez, a encomenda foi deliberada. Um livro que ele podia ter comprado em qualquer lado. Quando cheguei, ele já me esperava com 2 copos de café gelado na varanda. Pensei que precisavas de uma pausa, disse ele, como se nos conhecêssemos desde sempre, e foi assim que começou. As entregas tornaram-se um pretexto. As conversas na varanda tornaram-se jantares no seu apartamento gigantesco e silencioso. Falávamos sobre tudo e sobre nada, dos meus sonhos de um dia deixar as entregas e voltar a desenhar, às viagens dele por lugares que eu só conhecia por postais. Eu estava a afogar-me nele e parecia-me que o sentimento era recíproco. O nosso romance era um segredo. Encontros escondidos, beijos roubados no elevador, noites passadas no seu apartamento com as cortinas bem fechadas, como se fôssemos os únicos habitantes do mundo. Pensei que era a nossa forma de nos protegermos, de mantermos a pureza daquele sentimento longe dos olhares curiosos. Era uma estupidez romântica. A verdade é que só um de nós precisava de se esconder. Ele via-me. Pelo menos era o que eu acreditava. Não via o estafeta suado e cansado, mas o Léo. Celebrava os meus desenhos, ouvia as minhas frustrações, fazia-me sentir como se eu fosse a pessoa mais extraordinária do mundo. E eu, que nunca tinha tido nada parecido, entreguei-me sem reservas. Mas as fissuras começaram a aparecer, pequenas e quase invisíveis a princípio. Um dia, cheio de coragem, propus irmos ao cinema. Uma coisa normal, banal. Diogo hesitou, o seu olhar fugiu do meu por um instante. Para quê? Ficamos aqui. É mais nosso. A palavra nosso soou como um feitiço, transformando uma jaula dourada num refúgio. E eu acreditei. Depois vieram as chamadas noturnas que iam diretamente para o voicemail. As mensagens lidas horas depois, com respostas curtas e vagas. Reunião importante. Jantar de família. Estou exausto. As desculpas eram sempre plausíveis, mas a frequência delas começou a criar um nó de ansiedade no meu estômago. Ele estava a construir um muro à nossa volta, mas também entre nós. Enquanto isso, a minha outra vida, a real, continuava a pressionar-me. Vivia com o meu irmão mais velho, Tiago, desde que os nossos pais tinham morrido. Tiago era o oposto de mim, prático, terra a terra, com uma visão do mundo a preto e branco. Para ele, o caminho era um só. Trabalho, casamento, filhos. Quando é que arranjas uma namorada, Léo? Perguntou ele uma noite, durante o jantar, sem tirar os olhos do telejornal. A palavra namorada caiu na mesa como uma pedra. Tens 25 anos. Deixa-te de ser esquisito. Esquisito. Aquela palavra ecoou em mim. Era o que eu era para o mundo, para a minha família. Um erro no sistema. Eu ficava em silêncio, engolindo a raiva e a vergonha, sentindo-me um impostor na minha própria casa.
As paredes pareciam encolher à minha volta, tanto em casa como na minha relação secreta. Eu vivia numa teia de segredos e meias-verdades, equilibrando-me entre o medo de ser descoberto por Tiago e a angústia de sentir Diogo a afastar-se. Uma pequena voz na minha cabeça sussurrava que algo estava fundamentalmente errado, mas eu mandava a calar. Queria demasiado que aquilo fosse real. O amor de Diogo era o meu único escape, a minha única validação, e eu agarrava-me a essa ilusão com a força de um náufrago. Mal sabia eu que estava agarrado à âncora que me levaria ao fundo. A distância entre nós crescia como uma fissura no gelo, lenta mas implacável. Diogo tornara-se um mestre da evasão. As suas desculpas eram obras de arte da plausibilidade, mas o seu toque já não tinha a mesma certeza. O seu olhar desviava-se com demasiada frequência. Eu sentia-o a escapar-se por entre os meus dedos como areia, e o desespero começou a tomar conta de mim. A voz na minha cabeça, aquela que eu tentara silenciar, gritava agora que eu estava a ser um idiota. Mas o coração, teimoso, recusava-se a ouvir. Decidi lutar. Decidi que era apenas uma fase, uma crise provocada pela pressão do seu mundo, um mundo do qual eu não fazia parte. Para quebrar o feitiço, planeei uma surpresa. Fazia 3 meses desde aquela primeira entrega, o dia em que o meu universo tinha sido virado do avesso. Comprei uma garrafa de vinho, daquele que ele dizia ser o seu preferido, e passei horas a fazer um pequeno desenho a carvão. A vista da varanda dele, o nosso refúgio, o único lugar onde o nosso mundo parecia real. Era um pedaço da nossa história, uma prova de que existíamos. Naquela noite, a ansiedade era um animal selvagem a roer-me as entranhas. Mandei-lhe uma mensagem. Estou a pensar em ti. A resposta demorou e, quando chegou, foi um soco no estômago. Noite complicada. Trabalho. Falamos amanhã. Beijo. Beijo. A palavra era fria, mecânica, uma formalidade, mas eu recusei-me a aceitar. Impulsionado por uma mistura de esperança cega e pânico, peguei na minha mota. Vou surpreendê-lo, pensei. Quando ele me vir, tudo vai mudar. O cansaço vai desaparecer e ele vai lembrar-se de nós. Ao chegar ao prédio, o porteiro, um homem que já me conhecia de vista, olhou para mim de uma forma estranha. Havia pena no seu olhar. Um pressentimento gelado percorreu-me a espinha, mas ignorei-o. No elevador, o som da subida era como uma contagem decrescente para algo que eu não queria saber. Usei a chave que ele me tinha dado meses antes, num gesto que na altura parecera tão significativo. A chave do nosso refúgio, dissera ele. Rodei a chave na fechadura com o coração a martelar contra as costelas. A porta abriu-se em silêncio, e o meu mundo desabou. O apartamento não estava escuro e vazio como eu esperava. Estava iluminado por uma luz suave e o ar estava impregnado com um perfume floral que não era o dele. Havia arranjos de lírios brancos por todo o lado, e sobre a mesa de centro de vidro, onde tantas vezes pousámos os nossos copos, estava um objeto que não pertencia à nossa história. Um envelope elegante, de papel grosso, com 2 nomes gravados em letras douradas. Aproximei-me como se caminhasse para a minha própria execução. E li: Diogo e Sofia. O meu cérebro demorou 1 segundo a processar. Eram apenas 2 nomes, mas continham o peso de uma traição monumental. Era um convite de casamento. O seu convite de casamento. O ar fugiu-me dos pulmões. O desenho na minha mão pareceu de repente ridículo, uma relíquia de uma vida que nunca tinha existido. Posso ajudá-lo? Uma voz feminina, suave e melódica veio da direção da cozinha. Virei-me lentamente. Parada no corredor estava uma mulher. Não precisei de perguntar quem era. Era a Sofia dos Nomes Dourados. Ela sorriu-me, um sorriso simpático e confuso, o sorriso de quem encontra um estranho em sua casa. Para ela, eu era um erro, um engano, talvez o rapaz das flores ou da comida. Para ela, eu era invisível, parte da mobília funcional daquele apartamento. Naquele instante, a humilhação foi mais cortante do que a própria traição. Eu não era o amor secreto. Eu era o divertimento sujo, a indiscrição escondida na despensa. Antes que eu pudesse responder, ou fugir, ou simplesmente desintegrar-me, ouvi outros passos. Diogo apareceu atrás dela, vindo do quarto. Ele parou abruptamente quando me viu. A cor desapareceu do seu rosto. O pânico nos seus olhos foi a única confissão de que eu precisava. A sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Ele olhou para mim, depois para ela, depois para o convite na mesa, e o seu mundo perfeito estilhaçou-se à sua frente. Diogo, querido, conheces este senhor?
Perguntou Sofia, a sua inocência a tornar tudo ainda mais grotesco. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que alguma vez ouvi. Foi nesse silêncio que Diogo fez a sua escolha. Ele deu um passo em frente, pondo-se ligeiramente à frente dela, como se a estivesse a proteger. De mim. É da empresa de entregas, disse ele, a voz tensa, forçada. Deve ter-se enganado no andar. Aquelas palavras não me partiram o coração, pulverizaram-no. Ele não só me negou, como me reduziu à função que nos tinha apresentado. Eu era, outra vez, apenas o estafeta. Uma risada amarga escapou-me dos lábios, uma risada que soava a loucura. Enganei-me no andar? Repeti, a minha voz a tremer de raiva. Não, Diogo, enganei-me foi na pessoa. Caminhei até à mesa e deixei cair o pequeno desenho sobre o convite de casamento, a imagem do nosso refúgio, agora profanada. Era para ti, um presente de aniversário. Lembras-te? Ou a tua agenda de noites de trabalho já não tem espaço para estas trivialidades? Sofia olhou do desenho para Diogo, e a confusão no seu rosto deu lugar ao horror da compreensão. Ela recuou um passo, a mão a cobrir a boca. Léo, por favor, começou Diogo, finalmente usando o meu nome, a sua voz um sussurro desesperado. Eu posso explicar. Explicar? Gritei, sentindo finalmente as lágrimas a queimarem-me os olhos. Vais explicar o quê? Que sou o teu passatempo, o teu segredo nojento enquanto constróis a tua vida perfeita e respeitável? Durante quanto tempo pensaste que ias conseguir manter esta farsa? Virei-me e caminhei para a porta, cada passo uma tortura. Parei com a mão no puxador e olhei para ele uma última vez, por cima do ombro. Ele estava pálido, paralisado, um covarde apanhado na sua própria mentira. Fica com a tua vida perfeita, cuspi as palavras. Espero que te sufoque. Bati a porta com toda a força que me restava e fugi. Corri pelas escadas, ignorando o elevador, passando pelo porteiro que desviou o olhar, finalmente compreendendo a sua pena. Lá fora, a noite de Lisboa nunca me pareceu tão fria. Subi para a mota e arranquei sem destino, com as luzes da cidade a transformarem-se em borrões através das minhas lágrimas. Eu não tinha perdido apenas um amor. Tinha perdido a crença de que alguma vez poderia ser amado por quem eu era. O som da minha mota a rasgar a noite era o único eco da minha própria fúria. As luzes de Lisboa passavam por mim como rastros de neon, uma paisagem desfocada que não conseguia penetrar a cortina de lágrimas e raiva que me cegava. Eu não sabia para onde ia, apenas que precisava de fugir. Fugir dele, fugir da mulher cujo rosto inocente me assombraria para sempre, fugir do apartamento que fora palco do meu amor e da minha humilhação. Mas, acima de tudo, eu estava a fugir de mim mesmo, do idiota que tinha acreditado numa mentira tão bem contada. Conduzi até o motor quase a sobreaquecer, até os meus braços doerem de segurar o guiador com tanta força. Acabei por parar num miradouro, um daqueles pontos turísticos que eu evitava, mas que naquela noite parecia o único lugar no mundo. Lá embaixo a cidade brilhava, indiferente. 1 milhão de vidas a desenrolarem-se, 1 milhão de histórias. E a minha era apenas mais uma, insignificante e patética. Sentei-me no muro de pedra fria e o colapso veio. Não foi um choro silencioso. Foi um soluço gutural, arrancado das profundezas da minha alma. A traição repetia-se na minha cabeça em loop, o convite dourado, a sua palidez, as palavras dele a reduzirem-me a um erro de logística. Deve ter-se enganado no andar. Aquela frase era veneno. Ele não me tinha apenas traído, ele tinha-me apagado. Naquele momento, para se proteger, ele fez de conta que eu nunca tinha existido. E a vergonha abateu-se sobre mim, mais pesada do que a dor. Vergonha por ter sido tão cego. Pelos sinais que ignorei, pelas desculpas que aceitei de bom grado. Cada jantar de família era agora uma facada. Cada chamada não atendida, uma prova da minha estupidez. Ele não me amava. Ele apenas gostava da forma como eu o amava. Eu era a sua dose de adrenalina, a sua fuga exótica da vida real. E quando a realidade bateu à porta, ele escolheu-a sem hesitar. Fiquei ali horas, até o frio da madrugada se entranhar nos meus ossos. O meu telemóvel vibrava incessantemente no bolso. Eram dele. Mensagens, chamadas perdidas. Apaguei-as sem ler. Não havia nada que ele pudesse dizer. As suas ações já tinham gritado a verdade. Finalmente, arrastei-me de volta para a mota. Só havia um sítio para onde ir. Casa.
A palavra soube a cinzas na minha boca. A casa que partilhava com Tiago já não era um lar. Era apenas um teto, e eu sabia que o interrogatório seria inevitável. Entrei em casa na ponta dos pés, rezando para que ele estivesse a dormir. A luz da sala estava acesa. Tiago estava sentado no sofá, à minha espera. A sua expressão era uma mistura de irritação e preocupação. "Onde raio te meteste?" perguntou ele, a voz ríspida. "São quase 4 da manhã. Pensei que tinhas tido um acidente." Não respondi. Apenas caminhei em direção ao meu quarto, sentindo o seu olhar a queimar-me as costas. "Léo, estou a falar contigo." Ele levantou-se, a sua paciência a esgotar-se. "Que figura é essa? Entras em casa com essa cara, os olhos vermelhos. O que se passa? Andaste a chorar por causa de uma gaja." Aquela palavra. Gaja. Foi o gatilho. Toda a dor, a raiva e a humilhação daquela noite convergiram num único ponto incandescente dentro de mim. Parei, virei-me lentamente e encarei-o. "Não", disse eu, a minha voz a sair rouca, quebrada. "Não era uma gaja, Tiago." Ele franziu a testa confuso. "Então o quê?" Uma parte de mim queria mentir, inventar uma desculpa, recuar para a segurança do armário onde tinha vivido toda a minha vida. Mas eu estava demasiado partido para continuar a fingir. A energia para manter a farsa tinha se esgotado naquela noite. "Era ele", disse eu, e o simples ato de verbalizar a verdade pareceu rasgar-me a garganta. "Ouve bem? Ele." O rosto de Tiago passou da confusão à incredulidade, e finalmente a uma expressão de puro nojo. Ele recuou um passo, como se eu tivesse acabado de confessar um crime horrível. "O quê? Do que é que estás a falar?" A sua voz era um sussurro tenso. "Estás a brincar comigo, certo? É uma piada de mau gosto." "Pareço estar a brincar?" Gritei, e a barragem rebentou. As palavras saíram de mim num fluxo incontrolável. Eu amava-o, e ele mentiu-me, traiu-me, humilhou-me. "E a única coisa que te preocupa é se era um homem ou uma mulher." "Cala a boca!" sibilou ele, olhando nervosamente para as janelas dos vizinhos. "Não grites essa porcaria na minha casa." O seu rosto estava vermelho de raiva. "Eu sabia. Eu sempre soube que havia algo de errado contigo. A tua esquisitice." "Não há nada de errado comigo", retorqui, o meu corpo a tremer. "Não há?" Ele riu, um som desprovido de humor. "Isto não é normal, Léo. É uma doença, uma vergonha. O que é que os pais diriam se te vissem assim, se soubessem que o filho deles era um..." Ele não terminou a frase. Não precisou. O desprezo nos seus olhos dizia tudo. Aquilo doeu mais do que a traição de Diogo. O homem que me traiu era um estranho que eu tinha deixado entrar na minha vida, mas este era o meu irmão, o sangue do meu sangue, a única família que me restava. "Eu não escolhi isto", disse eu, a voz agora reduzida a um fio. "Mas podes escolher não o esfregar na minha cara." Ele avançou, o dedo apontado a mim. "Esta casa é a casa dos nossos pais. Tem regras, tem decência. E eu não vou tolerar esta aberração debaixo do meu teto." A palavra final pairou no ar, fria e definitiva. Aberração. Ficamos em silêncio a encarar-nos através do abismo que se tinha aberto entre nós. Eu vi-o tomar a sua decisão. Vi a porta do seu coração a fechar-se para mim. "Vai para o teu quarto", disse ele, a voz gélida. "Amanhã de manhã quero que arrumes as tuas coisas e desapareças. Não quero voltar a ver-te." Não discuti, não supliquei. Naquele momento eu estava vazio. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Olhei para as paredes cobertas de desenhos, para a cama onde tinha crescido, para a vida que estava a ser apagada à minha frente. Abri o armário, tirei as gavetas. Comecei a dobrar as roupas mecanicamente, os meus movimentos robóticos. Cada t-shirt dobrada era uma memória. Cada livro posto na caixa era um sonho abandonado. Eu tinha perdido tudo numa só noite. O amor e a família. Fiquei completamente sozinho no mundo. Quando o sol começou a raiar, a minha mala estava feita. Saí do quarto. Tiago estava adormecido no sofá, a sua respiração pesada. Na mesa da entrada estava a minha chave de casa. Peguei nela, senti o metal frio na palma da mão e, em vez de a levar, pousei-a suavemente sobre a mesa. Era um ato de rendição, mas também de libertação. Ao fechar a porta atrás de mim, pela última vez, um pensamento estranho e claro atravessou o nevoeiro da minha dor. Naquela noite, eu não perdi apenas um amor e uma casa.
Perdi a ilusão de que pertencia a algum lugar. Mas, pela primeira vez, a única pessoa a quem eu devia explicações era eu mesmo. As primeiras semanas foram um borrão de sobrevivência. Eu era um fantasma a vaguear pela cidade que antes chamara de minha. Dormi onde pude, no sofá de um colega de trabalho que fez perguntas a mais, num quarto de pensão barato que cheirava a mofo e a vidas desfeitas, e uma noite, quando o dinheiro acabou, num banco de jardim, encolhido contra o frio, com a minha mala como única almofada. A humilhação era uma companheira constante. Cada moeda contada, cada refeição saltada, era um lembrete do quão fundo eu tinha caído. Continuei a trabalhar, movendo-me pela cidade como um autômato. A minha moto era o meu único refúgio. O barulho do motor abafava o turbilhão de pensamentos na minha cabeça. As ruas de Lisboa, antes um mapa de possibilidades, tornaram-se um labirinto de memórias dolorosas. A cada esquina via o fantasma de Diogo, o café onde tínhamos rido, o parque onde ele me tinha beijado pela primeira vez, a avenida que levava ao seu prédio. Cada lembrança era um pequeno corte, e eu sangrava por dentro, lenta e silenciosamente. O telemóvel tinha sido desligado. Eu não queria notícias de ninguém. Não de Diogo, com as suas desculpas vazias, e certamente não de Tiago. A traição do meu irmão doía de uma forma diferente, mais profunda. Era um corte na raiz, naquilo que eu julgava ser incondicional. Ele não me tinha apenas expulsado de casa. Ele tinha me expulsado da família, da nossa história partilhada. Tinha validado o meu pior medo, que ser quem eu era motivo para ser abandonado. Numa tarde cinzenta, a chuva a cair como se o céu partilhasse da minha miséria, a minha moto avariou no meio do trânsito. O motor fez um barulho seco e morreu. Foi a gota de água. O último pilar que me sustentava desmoronou-se. Sentei-me no passeio molhado, a chuva a encharcar-me, e fiquei ali, imóvel, enquanto os carros buzinavam e desviavam-se de mim. Naquele momento, eu desisti. A dor era demasiado grande, a solidão demasiado esmagadora. Não havia mais nada pelo que lutar. Fechei os olhos e deixei-me afundar. Deixei que as vozes na minha cabeça tomassem conta. Tiago tinha razão. És uma aberração. Diogo usou-te porque era só para isso que servias. Estás sozinho porque mereces estar sozinho. Não sei quanto tempo fiquei ali, a afogar-me na minha própria escuridão. O que me despertou foi uma mão no meu ombro. Abri os olhos. Era um homem mais velho, o dono de uma pequena oficina de motos ali perto, cujo rosto enrugado mostrava uma preocupação genuína. Estás bem, rapaz? Perguntou ele, a voz calma. A chuva não te vai resolver os problemas. Anda, vamos tirar essa moto da estrada. Algo na sua bondade desinteressada quebrou o feitiço. Sem dizer uma palavra, ajudei-o a empurrar a moto para a sua oficina. Enquanto ele examinava o motor, fez-me um café quente e deu-me uma toalha. Não fez perguntas. Apenas trabalhou em silêncio. E foi nesse silêncio, no calor da caneca entre as minhas mãos trêmulas, que algo mudou. Eu estava no fundo do poço. Não havia mais para onde descer. E quando se está no fundo, só há duas opções: ficar ali e apodrecer, ou usar o chão como impulso para subir. Olhei para as minhas mãos, sujas de óleo e de chuva. Eram as mãos de um estafeta, mas também eram as mãos que sabiam desenhar. Lembrei-me dos meus cadernos de esboços, guardados na minha mala como a última relíquia de quem eu era antes de Diogo. Lembrei-me do sonho de um dia ter um pequeno estúdio, de viver da minha arte. Um sonho que tinha sido enterrado sob camadas de medo e de necessidade de aprovação. A aprovação de Tiago, a aprovação de Diogo. Eu tinha passado a minha vida a mendigar migalhas de aceitação de pessoas que nunca seriam capazes de me ver por inteiro. Tinha moldado a minha existência em torno do medo de ser rejeitado por quem eu era. E o resultado estava ali, à minha frente. Eu tinha perdido tudo na mesma. O medo não me tinha protegido. Tinha-me tornado fraco, vulnerável a predadores como Diogo, que farejam a insegurança e a usam para seu próprio benefício. A moto estava arranjada. O velho mecânico cobrou-me um preço simbólico. Paga-me o resto quando puderes, disse ele com um piscar de olho. Ao sair da oficina, a chuva tinha parado. O ar estava limpo e fresco, e pela primeira vez em semanas eu respirei fundo. Naquela noite, no quarto de pensão, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Peguei no meu último dinheiro e, em vez de pagar por mais uma noite, fui a uma loja de artigos de arte. Comprei um bloco de papel de qualidade e um conjunto novo de lápis de carvão.
Voltei para o meu banco de jardim, agora o meu único lar, e sob a luz de um candeeiro público comecei a desenhar. Não desenhei paisagens bonitas ou rostos sorridentes. Desenhei a minha dor. Desenhei a raiva, a solidão, a traição. Desenhei o rosto de Diogo a contorcer-se numa máscara de pânico. Desenhei a sombra de Tiago a apontar-me um dedo acusador. E depois, desenhei a mim mesmo, uma figura encolhida na chuva, quebrada, mas com uma pequena centelha de luz a começar a brilhar no peito. Passei a noite inteira a desenhar. Com cada traço, eu estava a exorcizar os meus demónios. Estava a transformar o meu sofrimento em algo tangível, em algo que podia controlar. Estava a recuperar a minha narrativa. Eu não era a vítima deles. Eu era o sobrevivente da minha própria história. De manhã, exausto, mas estranhamente em paz, vendi o meu primeiro desenho. Um turista que passava ficou fascinado com a intensidade de um dos meus esboços e ofereceu-me 20 euros por ele. Não era muito, mas era o suficiente para um pequeno almoço quente e, mais importante, era uma validação que vinha de um estranho, não por quem eu amava, mas pelo que eu conseguia criar. Foi o início. Vendi a mota. Com o dinheiro, aluguei um quarto minúsculo nos subúrbios, um espaço que era só meu. Encontrei um trabalho num café, um emprego honesto que me pagava as contas e me deixava as noites livres para desenhar. Comecei a frequentar um grupo de apoio para jovens LGBTQ+, um lugar onde, pela primeira vez, pude contar a minha história em voz alta sem sentir vergonha. Ouvi outras histórias, algumas muito piores que a minha, e percebi que a minha dor não era única. Eu não estava sozinho. Lentamente comecei a reconstruir-me. Não o Léo que era antes, o rapaz assustado e carente de aprovação, mas um novo Léo, um homem que tinha olhado para o abismo e decidido não saltar. Um homem que estava a aprender a encontrar a sua validação dentro de si mesmo, não nos olhos dos outros. Um dia, ao passar pela Avenida da Liberdade, viu Diogo. Ele estava a sair de um carro caro com Sofia. Ela sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ele parecia mais velho, o peso do mundo nos seus ombros. Os nossos olhares cruzaram-se por um segundo. Vi um flash de reconhecimento, de culpa, talvez até de saudade no rosto dele. Mas eu não senti nada, nem raiva, nem dor. Apenas uma indiferença calma. Ele era um capítulo encerrado, uma lição aprendida da forma mais dura. Eu tinha escolhido a mim mesmo. E essa escolha, feita no fundo do poço, tinha-me salvado. Passou um ano, ou talvez uma vida inteira. O tempo tinha-se tornado uma medida diferente, marcada não por dias ou meses, mas por pequenas vitórias. A primeira exposição dos meus desenhos numa pequena galeria de bairro. A primeira vez que consegui pagar a renda sem sentir o pânico da incerteza. A primeira vez que sorri para um estranho na rua e foi um sorriso genuíno, não uma máscara. Eu já não trabalhava no café. Tinha conseguido um emprego a tempo parcial numa loja de molduras, um lugar onde o cheiro à madeira e à tinta me fazia sentir em casa. As noites continuavam a ser dedicadas à minha arte. Os meus desenhos tinham mudado. A raiva crua tinha dado lugar a uma melancolia reflexiva e, por vezes, até a lampejos de esperança. Eu estava a aprender a desenhar a luz, não apenas as sombras. O meu pequeno quarto era o meu santuário. As paredes estavam cobertas de esboços, cada um passo na minha jornada de regresso a mim mesmo. A solidão já não era um monstro debaixo da cama, tornara-se uma companheira tranquila, um espaço para respirar e criar. Pela primeira vez na vida, eu estava em paz por estar sozinho. Certo dia, o passado decidiu bater-me à porta, literalmente. Estava a terminar um desenho quando ouvi toques hesitantes na porta do meu prédio. Ignorei, pensando que seria engano. Mas os toques persistiram. Desci as escadas, irritado, e abri a porta. Era ele, Diogo. O choque foi como um soco. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas que a sua roupa cara não conseguia disfarçar. A confiança arrogante que me tinha cativado desaparecera, substituída por uma vulnerabilidade crua. Ele parecia um homem desfeito. Como é que me encontraste? Foi a única coisa que consegui dizer, a minha voz mais firme do que eu esperava. Não foi fácil, disse ele, a voz rouca. Perguntei em galerias, cafés. Vi o teu nome num cartaz de uma exposição, Léo Andrade. Sabia que eras tu. Ficamos em silêncio por um momento. Eu não o convidei a entrar. A rua era o nosso purgatório, o espaço neutro onde esta conversa tinha de acontecer. O que é que queres, Diogo? Ele engoliu em seco. Vim pedir-te desculpa. Não, é mais do que isso. Vim dizer-te que tinhas razão em tudo. Esperei, sem lhe facilitar a tarefa.
Ele merecia sentir o peso de cada palavra. O meu casamento acabou, continuou ele, o olhar fixo no chão. Durou 6 meses, 6 meses de inferno. Eu vivia numa mentira, Léo. Acordava ao lado dela e só conseguia pensar em ti. Em cada jantar de negócios, em cada evento social, eu sentia-me um impostor. A Sofia não era má pessoa. Ela merecia alguém que a amasse de verdade, e esse alguém nunca seria eu. Ele levantou o olhar e vi lágrimas a brilharem nos seus olhos. Ela descobriu, não sobre ti, não em detalhe, mas descobriu que eu era uma fraude, que o meu coração estava noutro lugar. A família dela arruinou a minha. Perdi o negócio, os amigos, o status. Perdi tudo aquilo porque te sacrifiquei. Houve um tempo em que ouvir aquilo me teria dado um prazer cruel, um sentimento de justiça, mas agora tudo o que eu sentia era um cansaço profundo. A sua tragédia já não era a minha vitória, era apenas triste. Eu fui um cobarde, disse ele, a voz a quebrar-se. Tive medo. Medo de desiludir a minha família, medo de perder o meu lugar no mundo, e no processo perdi a única coisa que realmente importava. Perdi-te a ti. Ele deu um passo na minha direção, a sua mão estendida como se fosse tocar-me. Recuei instintivamente. Léo, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu mudei. A queda ensinou-me. Eu amo-te, e estou disposto a passar o resto da minha vida a provar-te. Podemos recomeçar, longe daqui. Só tu e eu, desta vez da forma certa. As suas palavras eram tudo o que o Léo de há um ano sonhara ouvir. Eram a validação, a redenção. Mas eu já não era aquele Léo. Olhei para ele, não com raiva, mas com uma clareza dolorosa. Não, Diogo, não podemos. A esperança no seu rosto vacilou. Porquê? Eu sei que te magoei, mas... Não é por me teres magoado, interrompi-o, a minha voz calma e segura. É pelo que aprendi depois. Tu não me amavas. Tu amavas a ideia de mim, a fuga que eu representava. E eu não te amava a ti. Eu amava a validação que me davas, a sensação de ser escolhido. Estávamos ambos a usar-nos um ao outro para preencher os nossos próprios vazios. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. A pessoa que eu sou hoje, Diogo, foi forjada no fogo para onde me atiraste. A solidão, a humilhação, o medo, tudo isso me ensinou uma coisa que tu nunca me poderias ter dado, o meu próprio valor. Aprendi a não precisar que ninguém me escolha, porque eu escolhi-me a mim mesmo. A verdade das minhas palavras pairou entre nós, irrefutável. Desejo-te o melhor, disse eu, e era sincero. Espero que encontres a tua paz. Espero que aprendas a viver com a tua própria verdade, não para mim, mas por ti. Mas a minha história já não te inclui. Virei-lhe as costas e comecei a subir as escadas. Léo! Ele chamou, a sua voz um grito de desespero. E o teu irmão? Parei, sem me virar. O que tem ele? Eu encontrei-o. Fui à tua casa. Ele contou-me. O que fez? Ele está arrependido. Quer falar contigo. Aquela notícia foi um golpe inesperado, mas a minha resposta veio rápida, instintiva. Arrependimento não apaga as palavras que foram ditas. Talvez um dia eu esteja pronto para o perdoar, mas esse dia não é hoje. O meu caminho agora é em frente. Continuei a subir, sem olhar para trás. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Não a tranquei. Não havia mais nada do lado de fora de que eu precisasse de me proteger. Encostei-me à porta, a respiração a sair lenta e profunda. Não havia lágrimas, não havia dor, apenas um silêncio profundo e uma sensação de encerramento. Caminhei até à janela. Lá fora, a noite começava a cair sobre Lisboa. As luzes da cidade acendiam-se, uma a uma, como promessas. Peguei num lápis e numa folha de papel em branco. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Talvez encontrasse um novo amor, um amor construído sobre a verdade e o respeito mútuo. Talvez ficasse sozinho. Talvez perdoasse o meu irmão. Mas pela primeira vez, o futuro não me assustava. Porque a minha casa já não era um lugar físico, nem estava nos braços de outra pessoa. A minha casa estava ali, dentro de mim, na ponta dos meus dedos, pronta para criar. E eu sabia com uma certeza absoluta que, independentemente do que viesse a seguir, eu ficaria bem, porque eu era o autor da minha própria história, e o próximo capítulo seria meu.